quando o caso é de repercussão, eles demoram, hipervista, não sei o que e tal. Sempre foi assim, e eles fazem sempre julgamentos políticos. É tudo uma questão política, a coisa normalmente já começa com o resultado já sendo conhecido e tal. Esse caso do Gabigol, aparentemente, ele se negou a fazer o exame, e a partir daí é visto pela lei, pela legislação. Eu entendo muito pouco disso, mas eu conversei com o doutor Fernando Antônio Solera, que me explicou mais ou menos o caso. Fala comigo, rubro-negro. Hoje é um dia muito importante para o Flamengo. Você pode me perguntar por quê? Hoje não tem nada importante, hoje não tem nenhum jogo, a final do Carioca ainda não é hoje, final contra o Nova Iguaçu. Então, por que hoje seria um dia muito importante para o Flamengo? E eu te respondo, hoje é o dia que Gabriel Barbosa, o Gabigol, será julgado pelo seu exame doping, aonde ele se recusou a fazer, fez atrasado, não seguiu as instruções médicas, brigou com o pessoal do antidoping. Hoje é a data do julgamento dele a respeito desse problema do doping. E hoje ele pode sair com 4 anos de suspensão, cara. É um negócio super sério, então é um dia decisivo para o Flamengo, porque hoje, o Flamengo pode perder Gabriel Barbosa por até 4 anos. Créditos desse vídeo, Jovem Pan Esportes, programa Bate Pronto. Importante frisar, ainda não saiu o resultado. Nesse vídeo eu tô trazendo para vocês os comentaristas da Jovem Pan Esportes comentando sobre isso. Quando sair o resultado, obviamente vou trazer aqui para vocês, cara. Se o Gabigol foi condenado, se ele foi suspenso por X meses, anos, dias, ou se não deu nada, se ele vai ter só que pagar uma multa. Então agora sim, sem mais delongas, vamos ouvir eles falando sobre Gabriel Barbosa e o seu negócio de doping. Agora a gente pode virar a página para falar do Flamengo e para falar da situação que enfrenta aí o Gabigol. O Flamengo entende que o Gabigol deveria ser apenas advertido na acusação de tentativa de fraude do exame antidoping em julgamento que continua nesta segunda-feira. Semana passada, o julgamento começou às 14 horas e foi até às 19 horas com a decisão do tribunal de seguir hoje. O Gabigol prestou depoimento ao Tribunal Desportivo por videoconferência. Ao todo, 8 testemunhas participaram da sessão online. O jogador é representado pela equipe do advogado Bichara Neto, que defendeu também Paulo Guerreiro na suspensão por doping nos tribunais da FIFA em 2017. Gabi foi acusado de infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação. Gabigol, vocês acreditam que pode ser punido severamente por esse caso? Lembrando que na semana passada foram mais de 5 horas de audiência e não decidiram nada sobre esse assunto envolvendo o Gabigol. Zé Manuel, Flávio e Bruno Prado. Bom, se eu puder começar, demora todo esse tempo porque eles querem aparecer, porque o caso é simples e já poderia ter sido solucionado de uma maneira ou de outra. Mas como é um caso de repercussão, esses tribunalecos, eles só servem para isso. Eles sempre, quando o caso é de repercussão, eles demoram, hipervista, não sei o que e tal. Sempre foi assim, e eles fazem sempre julgamentos políticos. É tudo uma questão política, a coisa normalmente já começa com o resultado já sendo conhecido e tal. Esse caso do Gabigol, aparentemente, ele se negou a fazer o exame, e a partir daí é visto pela lei, pela legislação. Eu entendo muito pouco disso, mas eu conversei com o doutor Fernando Antônio Solera, que me explicou mais ou menos o caso. Ele é a pessoa que colhe, o responsável pela coleta dos exames, ele é a equipe dele. Quando a pessoa se nega a fazer o exame, ela é considerada dopada. Mas isso não é o doutor Solera que julga, ele só faz a pessoa se negou e tal. A lei agora ele não é advogado, ele não tem competência para julgar essa situação. O que a lei propõe? A partir do momento que a pessoa se nega a fazer o exame, era um exame fora da competição, mas a lei, ela coloca essa possibilidade. Você fazer aquele exame surpresa, então isso é uma coisa antiga. Se você se nega a colher o exame, você fica subentendido que você está dopado. É assim que funciona. É mais ou menos,
a grosso modo, o cara se nega a fazer DNA, o juiz tende a considerar que aquela criança pertence a ele, né? É filha dele. Você se nega a fazer, o resultado é esse. Negou o DNA, normalmente o juiz dá ganho de causa para a pessoa que está pleiteando, porque você se negou a fazer o exame. Bafômetro, você se nega a fazer o exame. Se você não fizer, depois você é considerado. De volta à rádio, desculpa, Flávio, de volta à rádio Jovem Pan, falando desse caso envolvendo o Gabigol. O Flamengo entende que Gabigol deveria ser apenas advertido na acusação de tentativa de fraude do exame antidoping em julgamento que continua nesta segunda-feira. Flávio. Pois é, na verdade ele comete uma série de falhas, ele comete uma série de... Ele se nega por um tempo, aí ele volta, depois vai outra vez. A conduta não foi a conduta convencional. E a partir daí, sim, ele fica predisposto a tomar uma penalização como se fosse um jogador dopado. É quase da mesma forma. Agora, estamos falando de tribunais políticos. Depende de como isso está sendo tratado politicamente. Entendeu? Se estiver sendo tratado politicamente da maneira que interessa ao clube, o Gabigol vai ser absolvido. Se não... Se fosse, eu diria a você o seguinte, fosse um jogador comum, jogador do Tocantinense, ele já teria pego 4 anos de punição. Não estou dizendo que deva ser ou não, só estou colocando como é a lei. Sim. Mas os tribunalecos lá, eles conversam, eles acertam. Então, tem 95% de política e 5% de lei. Vamos ver como é que vai funcionar essa política e quanto é que vai funcionar da parte de lei. Mas, normalmente, os tribunais de futebol, eles são 95% políticos, 5% legais. Então, tá aí, meus amigos. Hoje é um dia decisivo, cara. Eu acredito que de hoje não passa. O pessoal ficou 5 horas, cara. Das 14 até as 19 foi o julgamento do Gabigol. E o pessoal não chegaram a um consenso. Eles não chegaram se o Gabigol vai pagar uma multa ou se vai ser algo pior. Se ele vai ser banido, suspenso do futebol por 1 ano, 2 anos, 1 mês, 1 semana, 15 dias. Daí isso depende deles. Mas 5 horas de julgamento, eles não chegaram a um consenso, cara. Pelo amor de Deus, hein? É como o Flávio Prado disse, o pessoal deve estar querendo fazer um bafafá, fazer polêmica. Deve estar querendo que o Gabigol fique na mídia, sabe? Porque não faz sentido, cara. 5 horas de julgamento não é algo tão difícil de ser julgado assim. O Gabigol tentou fraudar o doping. Ele fez o doping, deu negativo, mas ele não seguiu as ordens. Não seguiu as ordens. Ele vai ser punido ou não? Se for punido, qual o grau de punição ele merece? Qual o grau de punição ele merece? Ele não seguiu as normas, mas ele não teve, o doping dele não apitou como dopado, como positivo. E aí, qual punição ele merece? Merece pagar só uma multa? Merece ser suspenso? Se merece ser suspenso, por quanto tempo? É isso, cara. O pessoal, em 5 horas de julgamento, não conseguiram chegar a uma resposta para uma pergunta tão simples quanto: o que merece Gabriel Barbosa? Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Enfim, é um negócio ridículo, cara, mas infelizmente é isso, né? O destino do Gabigol está nas mãos desse pessoal. Se ele vai ser ou não suspenso do futebol. Espero que não, cara, mas se for, infelizmente vai ser uma tragédia na vida do Gabigol e também no Flamengo. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!